Eu vou iniciar. Pronto, iniciamos. Espero que ninguém tenha sido ejetado, mas se foi ejetado da sala, eu espero que volte rápido, tá? Então, a Bruna caiu. Acabei de receber informação aqui. Espero que a Bruna volte para ela não perder o início. Enquanto a Bruna está voltando, eu vou, então, passar para o primeiro passo é uma redundância, mas, enfim, o primeiro passo para que a gente consiga preparar esta webcam com a transcrição de voz para texto, com a legenda, com closed caption sendo encaminhado junto com o sinal da minha câmera pelo próprio streaming, é configurar o StreamYard. O StreamYard é este cara aqui. Este cara aqui. Eu vou tirar da tela cheia, eu tinha deixado ele preparado com a tela cheia, e vou passar o link no chat para vocês acessarem direto o sistema. Está no chat. É um aplicativo, um software que é baseado na nuvem. Vocês não precisam instalar nada, vocês não precisam baixar o aplicativo, tá? Como é que ele funciona? Eu vou desconectar do meu usuário, vou desconectar para mostrar o aplicativo, a entrada do aplicativo. Na verdade, eu passei o link que já vai direto para o transcritor. A página inicial dele é esta aqui, tá? Se vocês caírem nesta tela, lá no cantinho superior direito, vocês vão ter um botão azul escrito Start Captioning. Quando clicarem nele, ele pula para esta tela. Vocês provavelmente vão ver ele com este fundo preto. Tá? É a primeira entrada, sem configuração nenhuma, o padrão é fundo preto. Vejam que eu estou falando e não está acontecendo nada, porque para ele começar a fazer a transcrição, vocês têm que apertar no botãozinho amarelo, Start Captioning. Quando vocês clicarem ali, ele vai aparecer aquele botãozinho, um alerta de permitir acesso à câmera e microfone. Acho que, nesse caso, permitir acesso ao microfone apenas. Clicando nele, automaticamente, depois de vocês liberarem o acesso ao microfone, ele começa a capturar o que vocês estão falando pelo sistema de áudio, captura de áudio de vocês, e começa a fazer a transcrição. Mas, em relação ao que está como padrão e ao que a gente precisa fazer, vocês vão precisar se conectar através de login. Existem algumas formas para vocês fazerem isso. Por exemplo, quem tem conta no Gmail pode se conectar através de uma conta existente do Gmail. Quem preferir pode fazer a conexão por uma conta de Facebook ou conta do Twitter, ou pode fazer o cadastro direto na base do Web Captioner e depois se conectar através do cadastro do próprio sistema. Mas aí dá um pouquinho mais de trabalho. Eu me conecto direto com uma conta existente, das várias que eu tenho, e eu me conecto com uma conta do Gmail, que não é a minha conta institucional, pode ser qualquer conta do Gmail. Eu uso essa conta aqui, prof.raimundo, e nesta conta eu tenho os parâmetros prontos para serem utilizados com o OBS. Então, essa é a vantagem de vocês se conectarem e fazer as alterações de parâmetros dentro de uma conta quando vocês estão logados, porque toda vez que vocês entrarem, aqueles parâmetros vão estar com os valores que vocês deixaram vinculados à conta que vocês usaram. Se não, toda vez que vocês entrarem, ele vai abrir com aquela cara padrão, com fundo preto, e vocês vão precisar fazer a alteração toda vez que acessarem. Bom, eu vou mostrar para vocês os parâmetros. Eu vou sair de novo, talvez eu não tenha mostrado o processo aqui para fazer o login. Esta é a cara inicial, vocês veem bem no cantinho direito, bem no cantinho aqui tem
um iconezinho com busto de um bonequinho e 3 pontinhos. Clicando ali, ele abre essa primeira tela. Alguém ontem me perguntou sobre como é que a gente pode salvar a transcrição para que a gente use o texto depois. Está aqui, ó, Save Transcript. No momento em que eu inicio uma sessão clicando no botão Start Captioning, ele começa a transcrever. Isso fica guardado numa variável de sessão, enquanto eu estou usando o sistema naquela sessão de transcrição. No momento em que eu quiser, eu venho aqui, independente de eu estar logado com o usuário ou não, eu posso salvar o que está sendo transcrito para um documento de texto, texto puro, ou um documento do Word, para eu usar depois. Já respondida a pergunta, na verdade, era uma dívida de ontem, que eu tinha me comprometido em mostrar para vocês. É muito simples. Ou seja, se eu salvar agora, tudo que eu falei que está na tela, inclusive o que sumiu da tela, toda a sessão vai para um documento de texto, certo? Mas não é isso que a gente vai ver agora. O que a gente vai ver, então, é a configuração necessária para que depois a gente possa ir para o OBS. Ou seja, alguns parâmetros vão ter que ser alterados. Então, sugiro a vocês que acompanhem e façam o que eu estou fazendo agora. Acessem o Web Captioner, se conectem com o usuário e copiem os parâmetros que eu vou mostrar para vocês com os valores que estiverem setados em cada parte da parte de configurações do sistema. Então, eu vou entrar de novo aqui nos 3 pontinhos, vou ir em Settings, no botão azul. Se eu for muito rápido, vocês me parem para eu refazer o passo ou ir mais devagar, ok? Vou em Settings e aí eu entro nas configurações. Verifiquem se vocês estão com esses valores aqui iguais ao meu. Por exemplo, isso aqui é interessante, ó. Depois de 3 segundos de silêncio, ele adiciona 3 linhas em branco. Então, o que aconteceria? Eu estou falando e o Web Captioner está transcrevendo. Falando, transcrevendo, falando, transcrevendo. Paro de falar, 3 segundos de silêncio, ele passa 3 linhas em branco, joga o parágrafo para cima. Isso é útil depois, quando a gente estiver lá no OBS, tá? Então, verifiquem se... E aqui vocês até podem experimentar depois, ó. Precisa de mais tempo de silêncio ou menos, para que ele adicione quantas linhas vocês quiserem. 3 linhas, 5 linhas, ou limpe por completo a transcrição, tá? É uma configuração aqui que vai ser útil para vocês. Beleza, esta é a primeira tela, configurações gerais. A segunda aba aqui, aparência. Aparência. Agora que a gente vai mexer em alguns itens a mais. Primeiro, tamanho do texto. Eu estou usando 3,8 pontos. Aqui, na verdade, a unidade, não me recordo bem o que seja, e eu cheguei nesses valores aqui por experimentação, tá? Então, eu estou usando aqui 3,8 como parâmetro de tamanho de texto. Isso influencia o tamanho que o texto aparece lá na janela do OBS depois, tá? Naquele espaço que a gente tem para o webcam. A altura da linha, o padrão é 1, vai continuar 1. O espaçamento entre letras, o padrão é 0, vai continuar 0. Eu opto por usar tudo caixa alta, mas vocês podem experimentar fazer a primeira letra maiúscula de cada palavra ou primeira letra maiúscula da frase. Padrão, inclusive, dos softwares de edição de texto. Eu estou optando por, para facilitar a leitura, usar caixa alta no texto todo. Alinhamento. O padrão do alinhamento é
o alinhamento horizontal. Aqui, o alinhamento horizontal, na verdade, não é se o texto está alinhado à direita ou o texto está alinhado à esquerda. Na verdade, é a quantidade de espaço que ele ocupa em relação ao 100% da janela. O full, ele vai ocupar 100% da janela. Left, ele ocupa a metade esquerda da janela. Meio, ele divide mais ou menos em 25% para um lado, 25% para o outro, e 50% do total da janela fica ocupado pelo texto. E a direita, a metade direita da janela. Esta é a primeira opção, então, marquem a opção full, tá? Para ocupar 100% da janela. Na segunda opção, vocês vão ter o alinhamento vertical. E é a mesma lógica, só que dividindo a tela em relação à altura dela. Eu posso dizer que vai ocupar a metade superior da tela, do top, a metade central da tela, deixando 25% para cima, 25% para baixo vazios, e 50% da tela centrada no meio, ali que vai se concentrar o texto, ou na parte de baixo. No nosso caso, a gente vai usar o lower 30, ou seja, a parte mais inferior da... Deixa eu até buscar aqui uma tradução para o que é, de fato, essa expressão. Se alguém tiver com inglês afiado, já me poupa o trabalho aqui. Enquanto isso, eu vou pesquisar rapidinho. Terço inferior, tá? Agora a gente não esquece mais. Lower 30 é terço inferior, tá? Muito bem. Então, esta é a opção que está setada para que a gente tenha o resultado lá no OBS, de acordo com o que vocês estavam vendo. Fading 0 é o padrão, se mantém. Background color. Copiem esses valores RGB aqui, ó, quando vocês cliquem, para ficar com esse verde-limão, porque a gente vai usar este tom de verde para fazer o chroma key lá no OBS. Então, o fundo do Web Captioner, ao invés de preto, tem que ser o verde-limão. Os valores são 170 no R, 240 no G, 50 no B. Tá? Vai ficar com esse tom de verde-limão. Não tenho certeza se aqui eu deixei... Raimundo, oi, pode repetir os números do verde, por favor? RGB 170, 240, 50. Tá? Tá bem. Obrigada. Background opacity é 100%, ou seja, não tem transparência no fundo. E aqui é sombra do texto. A sombra do texto, ela ajuda a fazer um contraste com qualquer fundo que tu tenhas, e no nosso caso sempre auxilia tu manteres uma sombra. Ela é uma cor opaca, levemente deslocada do plano principal da fonte. É legal manter. Eu estou usando aqui uma opacidade leve de 85%, ou seja, ela está com 15% de transparência. 15% de transparência, o resto se mantém 0 no blur e um leve deslocamento em X e em Y, igual para os dois, é 0,05 para X, 0,05 para Y. Certo? Pegaram as configurações em aparência? Basicamente... Ainda não, só um pouquinho. Pois não. Basicamente é isso que a gente precisa configurar. Pode baixar um pouquinho a tua tela, por favor? Pois não. Estou ali no opacity. Raimundo, eu de novo. Oi. A fonte que tu tá usando é a Cuisine? São fontes padrão para web, tá? São fontes sem serifa. É a Cuisine. Né? Mas vocês podem escolher qualquer uma das fontes disponíveis, que já vem pré-setadas no
no sistema, mas prefiram as fontes sem serifa. Fontes com serifa, por exemplo, aqui a gente tem a Playfair Display, são aquelas fontes que na pontinha de cada letra tem uns detalhezinhos que puxam pontinhas. Aquilo ali, para leitura web, ela não é recomendada. As fontes com serifa são recomendadas para leitura em material impresso. Então, optem por fontes sem serifa. São as fontes que não têm esses detalhezinhos no final. Uma opção que eu dou para vocês é a fonte para dislexia. Por exemplo, podemos fazer a opção de fonte para dislexia porque vocês estão beneficiando a mais um grupo na quebra de barreiras à comunicação. A fonte da dislexia, ela favorece, tem um estudo de um grupo italiano que implementou esse tipo de fonte em sistemas web para facilitar a leitura de pessoas com transtornos de atenção, com dislexia, TDAH. Então, se tu implementares nos teus documentos para leitura digital ou para interfaces web esta fonte, vocês vão encontrar para instalar no computador de vocês, são fontes para disléxico, fontes para quem tem dislexia, vocês vão estar favorecendo a leitura de pessoa que tem algum transtorno de leitura, tá bem? Então, vou trocar minha opção, ela estava como a cozinha, e eu estou botando a fonte da dislexia. Deixa eu só verificar se tem mais alguma outra alteração. É recomendado que vocês marquem também language, vocês marquem o português para que ele, botem ali as três, na busca, coloquem as 3 primeiras letras ali, já vai vir português Brasil, vocês marquem ela para indicar que a língua que o sistema vai transcrever é a língua portuguesa do Brasil, ele vai ter maior acurácia na transcrição. Está marcado, aqui é opcional, e basicamente é isso. Então, aqui nós acabamos a nossa configuração, fecha no botãozinho mais lá na ponta, ele volta para o sistema. Só uma pergunta, lá nas configurações de aparência, o blur colocou, deixou 0? O blur está 0, Deixa eu só verificar. Blur, não tem que salvar, né? É só fechar ali. É só fechar. Tu alterou, ele já registra no sistema. Não tem onde salvar. Só alterar. Aí, ajustou as configurações, sai. Eu vou iniciar a transcrição e vou botar tela cheia. Olha só como a fonte é uma fonte preparada, a gente tem ela com um desenho bem diferente do padrão, mas por estudos de pesquisa acadêmica que resultaram nesse padrão de fonte, mostram que facilita, que tem resultados positivos para pessoas com transtornos de leitura. Tá? E, bom, está aqui a nossa configuração. Vejam que tem uma leve sombrinha deslocada para baixo à direita. O nosso fundo está verde, a nossa fonte toda em caixa alta. Foi o que nós configuramos. Para ajuste da posição do texto lá no OBS, eu sugiro que vocês agora deixem essa janela em tela cheia, mesmo que a gente sobreponha ela com outra janela de outro aplicativo. Eu vou deixar ela em tela cheia, pronto, tá? Em tela cheia, e vou passar agora para a tela do OBS. Alô, olá, Lisandro. Pois não? Tem 2 questões ali no chat. Desculpa, vamos ver. Quanto as pessoas com daltonismo, quanto as pessoas com daltonismo, as cores não têm alguma influência. A cor branca, normalmente, ela não está presente nas variações de daltonismo. As variações de daltonismo envolvem azul, marrom, variações de verde, são tons bem específicos. Branco, que é a cor da nossa fonte, normalmente não entra em algum aspecto impactando, mas não é minha especialidade, tá?
normalmente a cor branca não afeta os tipos de daltonismo. A cor verde, ela desaparece. A gente usa o verde para usar como chroma key, tanto que vocês estão vendo agora no meu OBS que a cor verde não aparece. Então, basicamente, o que tem influenciando ali seria a cor de fonte, talvez, dependendo, se tu fores investigar e a cor branca não seja uma cor favorável a algum tipo de daltonismo, tu podes voltar lá e alterar a cor da fonte, não tem problema nenhum, lá no WebCaption, tá bem? Mas o fundo é verde porque tu vais usar o fundo verde para fazer esse fundo verde sumir, para ficar transparente. O que tu tens que tomar cuidado nesse sentido? Podes trabalhar com cores de fontes diferentes, mas o que tu não podes é afetar o contraste para facilitar a leitura. Envolve o daltonismo, envolve qualquer pessoa com limitação visual ou não. O que tu tens que buscar é isso. E a composição que a gente faz na cena é buscando melhorar o contraste para facilitar a leitura. Então, se for investigar e se aprofundar no tema, o cuidado diz respeito a isso. Tá? Manter o contraste adequado, e aí sim envolve questões de acessibilidade. Se tu fores ver os padrões de acessibilidade web, tu tens algumas recomendações, por exemplo, alto contraste ou baixo contraste, tu vai botar fundo preto com texto branco, ou texto preto com fundo branco, tu tens que ter sempre alto contraste na melhor dos mundos. Tá? Isso vai facilitar a leitura. Ok? Não sei se respondi. E a outra, o daltônico não distingue o verde do vermelho. Tá, mas como dito, o fundo verde é para tu fazeres aquela cor sumir, tá? Então, realmente não tem nada a ver com daltonismo naquela configuração. Não sei se esclareci. Professor? Sim. Por isso da questão de quando nós preparamos slides, né, o fundo ser azul com a escrita branca. Daí eu pensei no verde que pudesse causar algum impacto, né, de dificuldade na interpretação, na leitura. E daí não teria como nós organizar o fundo ser azul, nesse caso, ao invés de verde? Mas o fundo ele vai ser usado para chroma key, o fundo some, não é? Tá. Não vai usar aquele fundo, é só para um efeito técnico. Aquela cor ela tem que sumir para que fique só o texto em branco aparecendo. Não é? Entendido. Uhum. Entendeu? Tá? Obrigado. Nada. Bom, então nós temos o Web Captioner configurado funcionando aqui, ó, tá? O que a gente precisa é agora fazer a composição da cena no OBS. Então, com o OBS aberto, a gente vai ter uma cena. Normalmente, quando tu abre o OBS, aqui neste campo cena, a gente tem um nome padrão. Aqui está pequenininho para vocês, aqui onde eu estou com o cursor, que eu escrevi, eu troquei o nome do nome padrão, que é cena, para transcrição, só para efeito didático. Como é que se troca o nome daquele texto que aparece como nome da cena? Clica com o botão direito, abre um menuzinho de contexto, e tu vai achar uma opção renomear. Tá? E aí ele abre para tu fazeres a alteração de texto do que tiver escrito ali. O padrão, quando tu abre o OBS a primeira vez, é que esteja escrito cena. Eu simplesmente troquei o texto para transcrição, escrevi transcrição. Neste outro campo aqui, onde está escrito fontes, essa janela fontes, aqui vai estar vazio. E nós vamos precisar 3 fontes diferentes que eu já deixei configurado, porque eu estou já botando o meu OBS a funcionar, e é o que vocês estão vendo na minha webcam. Então, o que a gente precisa? A primeira coisa é puxar a webcam do computador de vocês para cá. Para que vocês consigam fazer isso, vocês têm um botãozinho mais aqui embaixo, onde a gente pode adicionar vários tipos de fonte. A gente clica no botãozinho mais e vai aparecer todos os tipos de fonte possíveis de serem adicionadas aqui. E o que eu vou puxar primeiro é este aqui, ó, dispositivo de captura de vídeo. Quando vocês clicarem ali, vai abrir uma janela assim para vocês. Tá?
E aí vocês vão ter a opção de todas as câmeras que vocês têm no computador de vocês, se por acaso vocês tiverem mais de uma webcam. Eu estou hoje num desktop com uma webcam USB externa. O meu desktop não tem câmera integrada. Mas o meu notebook tinha a câmera integrada e eu também usava uma webcam externa. Se isso acontecer com vocês, vocês vão ter a opção de escolher ou uma ou outra. Tá? Vai aparecer mais de uma opção. Aqui, no meu caso, eu tenho duas possibilidades aqui. Uma é um driver que simula uma câmera que não existe, que é a própria OBS Virtual Camera, que depois eu vou ligar esta câmera virtual para fazer a transmissão da cena que eu montei aqui, para eu poder usar em qualquer sistema de webconf, mas isso é mais adiante um pouquinho. Tá? A minha não aparece nenhuma opção. Tá. Eu tenho a câmera só do notebook aqui. Perfeito. Tá, Na minha também não está aparecendo. Tá, depois vai aparecer, numa próxima oportunidade. Assim que a gente encerrar essas configurações aqui, provavelmente vai começar a aparecer para vocês. Então, é porque eu estou com alguma coisa ligada já, por isso que ela está aparecendo, que ao final eu vou mostrar o fechamento do processo todo. Então, eu puxo a minha webcam e o resto vocês podem deixar padrão por enquanto, tá ok? Deem ok e automaticamente deve aparecer a imagem da webcam de vocês. Se não conseguirem e se der falha, provavelmente seja porque a câmera já esteja sendo usada aqui no Meet, tá? Se acontecer isso, vocês não vão conseguir ver lá no OBS. Aí o que eu sugiro a vocês? Que venham aqui, deixa eu descompartilhar a minha tela, compartilhar a janela do Meet com vocês. Aí eu vou recomendar que vocês desabilitem a câmera de vocês aqui no Meet para vocês poderem puxar e ver o resultado lá no OBS. Então, vocês venham compartilhar aqui. Vocês devem ver agora. Puxar a câmera de vocês lá no OBS, ok? Desculpa a minha falha em dar o caminho errado para vocês. Agora eu já corrigi. Alguma dúvida até aqui? Professor, tenho. Diga. Justamente é sobre essa falha que ocorreu aí. Perfeito. Hoje, em um teste com o outro aplicativo, ok, aconteceu isso também dessa microfonia. E aí... Microfonia é com áudio, desculpa, eu não entendi. Microfonia é com áudio, quando tu tens um looping entre a captura e a emissão do som. Por exemplo, tu estás capturando pelo teu microfone o som que está saindo no alto-falante. Isso gera microfonia, uma distorção do som. É sobre isso que tu está falando? É, sobre esse efeito que travou o som, que ficou repetindo aí agora. Aconteceu isso comigo? Talvez você não tenha ouvido, aqui para nós ficou... perfeito, tá. Isso. Tá, perfeito. Como o senhor tirou isso? Como foi que você fez para sanar isso? A microfonia, ela acontece, por exemplo, assim, ó, se tu fores te conectar com 2 usuários no Meet ao mesmo tempo, um usuário, por exemplo, no meu telefone,
eu poderia conectar no Meet, nessa mesma sessão, com um dispositivo, enquanto eu estou conectado com o computador. Se eu fizer isso, um dispositivo, porque eu estou dentro do mesmo espaço, vai capturar o som do outro dispositivo e ele vai começar a entrar em loop. O som sai de um e entra no outro, sai de um e entra no outro, e aí começa a gerar distorção e microfonia. Tá? Esse é um problema. Isso também pode acontecer se tu tiver um computador com vários dispositivos de entrada de áudio e, por algum motivo, tu fazeres o teu próprio computador escutar o próprio áudio interno. Por exemplo, sai o som do alto-falante do computador e o microfone que tu está usando captura o som que está saindo do alto-falante do computador. E isto vai causar distorção do som. Vai gerar microfonia. Mas normalmente os computadores eles estão preparados para não deixar isso acontecer. Eventualmente, tu mexe alguma configuração e pode, enfim, provocar algo nesse sentido. Mas é meio complicado, assim, sem saber qual é a arquitetura de hardware que tu tem, eu te dizer por que aconteceu e qual seria a solução para isso. Eventualmente pode acontecer. Tá? Mas agora o seu tirou de outro parou. O seu cancelou. Eu acho que muita gente aqui também tinha reclamado. Acho que deu aqui no chat. Tá perfeito. Assim, agora, o porquê que acontece é porque eu estava mexendo aqui nos drivers e nos meus dispositivos, eu devo ter provocado isso, mas rapidamente já. Mas eu não estava percebendo, eu não estava escutando a microfonia que eu estava gerando. Tá, obrigado. Bom, voltando aqui para os nossos passos. Então, a primeira coisa, já configuramos o dispositivo de captura de vídeo. A câmera de vocês deve estar aparecendo, deve estar assim para vocês, não é? Chegaram nesse ponto aqui? Sim. Tá. Próxima coisa. A gente precisa de um fundo, olha aqui, ó. Vejam que eu tenho um fundo levemente transparente, só que esse fundo levemente transparente, na verdade, é um retângulo preto. Olha aqui, ó. É um retângulo preto, esta é a cor do meu retângulo, só que vou fazer do zero aqui. Eu vou precisar de um fundo. Este fundo é um fundo de cor, uma fonte de cor. Tá? Então, vamos lá de novo. A gente precisa adicionar uma nova fonte. Esta nova fonte ela vai ser uma fonte de cor. Vocês aceitem o nome padrão, não precisa trocar, mas se quiserem, pode dar um nome para essa nova fonte. Automaticamente, ele entra já como retângulo no fundo, entrando como uma fonte chapada, como uma cor opaca, com a cor que estiver estabelecida aqui nas configurações da fonte de cor. Normalmente entra com a cor branca. O que a gente vai fazer? Vai trocar a fonte para preta. Para trocar para preta, dá para vir por esse slide aqui, ó, e puxa ele bem para baixo. Automaticamente ele fica o RGB 000 e ele vai ficar preto. E aí vocês vão dar OK. Olha só, esta fonte ela está tapando integralmente o retângulo de toda a área visível da tela. Tá? O que a gente vai precisar fazer? Eu botei uma extra aqui só para fazer o passo a passo. O que a gente vai precisar fazer? Recortar para que ela fique um retângulo na parte inferior da nossa janela. Tá? Então, eu vou tirar esta nova fonte de cor daqui, boto para baixo. Esta fonte aqui, ela não me interessa, só usei como exemplo para que vocês pudessem incluir uma fonte de cor. A minha já está aqui. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso recortar ela, tá? Para deixar com este tamanho aproximado, não tem um tamanho ideal. Tá? Eu criei um retângulo que coubesse 3 linhas lá do Web Captioner, tá bem? E ele está aqui, ó, 3 linhas do Web Captioner com aquele tamanho de fonte que a gente definiu lá, o 3,8.
e aqui enquadrado com esse tamanho de retângulo, com tamanho de janela, que ao final, depois aqui, na próxima fonte, onde eu puxo o Web Captioner, vai fazer sentido para vocês. Então, a primeira coisa é botar o fundo. Este fundo, então, eu clico com o botão direito, para vocês deve estar um retângulo ocupando a tela inteira, eu vou clicar com o botão direito da tela, botão direito do mouse, eu abro um menu de contexto e eu venho em transformar. Transformar me abre um outro submenu e eu vou aqui, ó, editar transformação, a primeira opção. Quando eu clico aqui, ele me abre uma janelinha com parâmetros de tamanho da minha janela. Pode repetir esse procedimento? Como é que chegou ali? De novo, eu adicionei a fonte fundo de cor. Lembram? Vim aqui, adicionei fundo de cor, e aí ele adicionou um retângulo, um retângulo que ocupou todo o tamanho da minha janela, não é? É o que deve estar aparecendo para vocês. Isso. Tá? Em cima do nome da fonte, recém-adicionada, ali embaixo na janela de fontes, eu clico com o botão direito em cima da fonte de cor, botão direito em cima da fonte de cor. Me abre o menu de contexto, eu venho em transformar, uma opção que tem bem no meio do menu de contexto aqui, ó, transformar. Ah, tá. E aí venho em editar transformação, para o ladinho. Tá bem? Uhum. Clico e abre essa janela aqui. Aqui nessa janela, na minha configuração, o tamanho da janela, que é a terceira opção aqui nesses itens, aqui, os primeiros parâmetros, é posição, rotação e tamanho. O tamanho é 1920 por 1080, se não me engano. Esse que aparece para vocês, ele vai adotar um tamanho padrão da tela de vocês aí. Isso. Para mim é 1920 por 1080, que era a configuração da minha tela. Ela entra a configuração da minha tela automático. Tá? E aí, o que eu tenho aqui no tamanho? O lado esquerdo, que no meu é 1920, ele é a largura. No lado direito, que seria o 1080, é a altura. O que eu preciso fazer? Diminuir a altura, não é? Para que o retângulo fique mais achatadinho e que eu consiga posicionar ele na parte de baixo. Captaram? Sim. No meu caso, a configuração ficou 1920 por 300. 1920 por 300 é essa área que está marcada em vermelho. Para mim, ficou ok com essas dimensões. Então, vocês podem escrever direto, marcando e digitando 300, ou podem ir pelas setinhas para cima e para baixo. Se vocês forem para baixo, vocês vão diminuindo a altura da janela até vocês perceberem que ela vai ficar com um tamanho compatível com o espaço de tela que vocês têm. Para mim, funcionou bem 1920 por 300. Só uma dúvida. Pois não? No meu tá aparecendo esse retângulo em cima e não na base inferior. Eu fiz errado. Sim, porque a posição, essa seria a segunda informação. O primeiro parâmetro é a posição XY. Para puxar ele para baixo, tu tens que alterar o valor que está 0 no lado direito, que é o Y. E aí, ali em cima, para eu conseguir ajustar na parte de baixo, para mim ficou 774. Isso joga o meu retângulo lá para baixo. Entendeu? Viviane, né? Sim, isso, sim. Então, Raimundo, pode repetir qual que eu tenho que alterar para colocar para baixo? Para baixo é na primeira linha, posição, o campo da direita é o Y. Tá. E qual o número que eu tenho que colocar? Aqui. Aí, para mim, funcionou 774, pela configuração que eu tenho. Vocês podem botar o valor aí, usem esse mesmo e vejam se bate com o que vocês têm aí, se vai dar certo. Senão, vocês ajustem trocando nas setinhas para cima e para baixo para fazer o ajuste fino. Tá bem, obrigada. Tá? E o meu retângulo ainda não tá transparente assim que nem o teu, não sei se tu já mostrou. Não, aí já vem mais um passo, que é a opacidade. Primeira coisa é o posicionamento dele, tá? Tudo certo até aqui? Posso avançar? Não, pera só um pouquinho que eu tô tentando colocar o retângulo no lugar certo. Pera. Tá, aqui vocês já pegaram.
Professor, Sim. eu tô vendo que o senhor tem aqui um tipo, é que não dá para ver direito aqui, redimensionar. E o meu tá aparecendo, no caso, em tipo de caixa delineadora. Tá sem borda. Mantém sem borda ou bota igual o seu? Eu botei redimensionar até as bordas internas. E cada opção, tu vai ter um impacto no comportamento da caixa, mas para efeito didático, se tu botares igual ao que eu tenho aqui, redimensionar até as bordas internas, tu tens que ter o mesmo resultado que eu estou mostrando para vocês. Mas depois tu pode experimentar para dominar melhor o OBS, ver as consequências de cada alteração que tu fizer, tu pode brincar à vontade. Obrigado. Tá? Bom, vocês têm que ter chegado a um resultado em tamanho similar, não precisa ser exatamente igual ao que eu tenho aqui, mas similar ao que eu tenho. Eu tenho aqui mais ou menos dividido, a altura dividida em 4, mais ou menos. E eu fiz isso experimentando. Tá? Depois, com o Web Captioner ativo, aí vai dar uma indicação melhor para vocês. A minha configuração era sempre para deixar um espaço extra entre os limites do texto e as bordas da caixa de contraste, para não deixar muito no limite da caixa de contraste, desse retângulo que eu uso para fazer o contraste com o fundo e comigo, né, com quem está aparecendo na tela. Então, eu acho que tem a opção também de ir arrastando a linha, né, vermelha. Tem também. Para ficar... por exemplo, olha aqui, ó, eu posso mover clicando com o mouse em cima e mexendo ela ao longo da janela. Inclusive, tem um recurso que quando tu chega perto da borda, ela trava. Ó, tá vendo? Ela encosta e trava na borda, facilita o uso do mouse. Bom que tu já percebeste isto, né? Mas eu estou dando o caminho que é tecnicamente o mais fácil de vocês conseguirem entender, que é através da caixa de diálogo com os parâmetros em valores absolutos. Tá? Agora, se tu quiseres ir trabalhando com o mouse... A minha linha vermelha, ela está muito larga, ela está maior que o vídeo, mais larga que o espaço do vídeo, né, da câmera. Tá, mas tu vais, olha aqui, ó, se tu fores mexer nas alças aqui para arrastar, ele muda o comportamento por completo, ele vai redimensionar todo o teu retângulo. Tu não consegue trabalhar arrastando só para cima. Se tu arrastar para cima, ele vai estourar os lados. E parece que ele tenta manter uma proporção, né? Exatamente, por isso que é melhor a caixa de diálogo lá. Tá? Se tu fores pelas alças, tu não vai conseguir controlar só uma dimensão. Automaticamente ele mantém a proporção e estoura para os lados, ou estoura ele vai sair dessa proporção que a gente criou. Tá? Captou? Sim, sim. Beleza, então olha só. Então a gente foi em menu de contexto, botão direito, transformar, editar transformação, e chegamos no retângulo próximo ao que vocês estão vendo aqui na minha janela, tá? Com aqueles parâmetros que a gente acabou de observar. Chegamos nesse retângulo, o próximo passo é aplicar uma transparência a esta cor. Para isto, a gente vem em botão direito, filtros. Em filtros, eu aplico correção de cor. Vou no botãozinho mais, na janela de filtros, e vou em correção de cor, clico, ele pede um nome, tu podes aceitar o padrão, e entra lá, correção de cor com esses parâmetros. Vejam que um dos parâmetros de correção de cor é opacidade. No meu caso, eu botei 70% ou 0,7 de opacidade. Poderia botar um valor aqui próximo de 0,7, por exemplo, eu vou botar 0,8. Ele fica um pouquinho mais escuro do que estava. Então, é isso. Ó. A gente vem em fundo de cor, editar
o menu de contexto, transformar, editar transformação e ajusta o tamanho do retângulo, que por enquanto está preto. Depois que tu ajustou o tamanho do retângulo, tu vens de novo, botão direito, filtro, adicionar correção de cor, e aí tu aplica uma opacidade entre 0,7, 0,8, 0,85, fica ok para dar esse efeito aqui que vocês estão vendo na tela. Certo? Até aqui? Professor, Pois não. o meu não tem o filtro. Não aparece Aqui embaixo? Eu me perdi agora nesse. Aqui embaixo não aparece filtro para vocês no menu de contexto? Não. Tá, então aparece em cima. Clica no item, na fonte, que é o fundo de cor, e aqui em cima tem que aparecer um botãozinho filtro. Aparece? Não. Aparece o nome filtro, mas quando a gente clica no filtro, ele não aparece aquelas opções para mudar. Não aparece as opções para mudar, porque tu tens que adicionar aqui, ó, botão mais. Tá, apareceu. E pegadinha para o professor, né? Tá bom. Outra dúvida que eu tenho, eu fiz errado, eu fiz uma coisa errada, ou é normal no retângulozinho aparecer, em vez do quadrado preto aparecer a foto? Está aparecendo minha foto. No quadrado preto está No aparecendo retângulo que a gente criou agora. Nesse retângulo aparece uma foto tua? Tá aparecendo o meu webcam. Tu adicionou tu não adicionou fundo de cor, então tu adicionou outra coisa. Tá, vou dar uma olhada depois. Tá? Provavelmente tu tenhas botado captura de janela. Tá, vou dar uma olhada. Provavelmente, tá? Depois que adiciona filtro, ali vai no filtro, adiciona, e aí o que? Correção de cor? Correção de cor, que daí vai aparecer a opção opacidade para tu dar uma transparência. Que eu estou usando 0,8 aqui no meu. Agora. Tá? E posso avançar? Sim. Tá. E por fim, a gente precisa adicionar a terceira fonte, que é a captura de janela. Então, eu vou com o botão mais na fonte, vou em captura de janela, captura de... Deixa eu ver. Qual é a captura de janela? Captura de janela, cadê? Captura de janela, a terceira opção aqui no meu menu de fontes. Captura de janela, eu posso aceitar o nome padrão, ou posso dar um outro nome, eu aceitei o nome padrão, entra a captura de janela. E aparece para vocês uma janela onde vocês vão escolher a janela que vocês querem puxar para cá. Como eu estou com o meu Web Captioner aberto no Chrome, vejam que para mim aparece aqui as janelas que eu tenho aberto. Tem a janela do Meet e tem a janela do Chrome. A janela do Meet, só para vocês terem ideia, se eu trocasse, apareceria a janela do Meet no espaço, ou seja, no primeiro momento para vocês vai aparecer tela inteira. Agora a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez para fazer o retângulo e puxar para cima daquela área onde a gente botou a caixa preta com transparência. Deixa eu botar de volta aqui a janela do Chrome, troco aqui na captura de janela para o Chrome com Web Captioner aberto e automaticamente ele volta para o texto em transcrição que está ocorrendo nesta janela aqui. Tá? Raimundo, me perdi. Eu abri aqui a captura de janela, aí apareceu a minha tela inteira, mas aí aparece o Meet, não aparece o Tu tem que estar com o Web Captioner aberto e em tela cheia, funcionando, com o transcritor funcionando. Ele está funcionando? Sim, para ti? Não, agora eu vou colocar então o estado. Tá, tem que botar ele lá, funcionando, aberto. Outra recomendação, desculpa, um detalhe importante. Vejam que eu estou com o Web Captioner numa janela separada do navegador. Eu puxo a aba do Web Captioner, vocês sabem separar uma aba
de outra no navegador, por exemplo, eu estou com 3 abas abertas aqui, estão vendo? Tá? E uma delas é a Web Captioner, tá? Abri outras 2 guias no navegador. Como é que eu faço para deixar essa janela do Web Captioner separada das outras guias? Eu clico nesta aba e arrasto. Ó, automaticamente ele se desprendeu das outras guias e virou uma janela separada. Entenderam? Aí eu solto. Ó, agora ele é uma janela separada do navegador em relação às outras guias que existiam naquela janela. É isso que eu preciso que vocês façam. Vocês deixem a janela do Web Captioner, a guia do Web Captioner em uma janela separada do navegador. Aí vocês maximizem e botem em tela cheia. Ficou mais claro? Como é que vocês chegaram em captura de tela ali? Não encontrei esse... Captura de janela, não é de tela. Captura de janela. Tu vem em fonte, clica no botão mais... E aí vem aqui, ó, captura de janela. Tá. Tá? Tem que deixar sobrepondo toda a tela. Quando tu adiciona, ele vai assumir o tamanho da janela que tu está puxando. Então, vai abrir ela sobrepondo toda a área de visualização do teu OBS, como aconteceu com o retângulo de fonte de cor que a gente adicionou. Entendeu? Eu vou fazer uma segunda captura de janela aqui, ó. E automaticamente ele sobrepõe tudo, ó. Tá vendo? Sim. Tá? Ficou Vou cancelar. Assim, tá? Então ele vai entrar grandão. Eu vou fazer de novo. A segunda, ó. Ele entra grandona. Tá, adicionei. Tá? Só que o que acontece? Eu preciso fazer a mesma coisa que eu fiz com aquele retângulo preto. Eu preciso recortar e deixar só um retângulozinho onde está aparecendo a minha fonte aqui, a minha transcrição. Então, como é que eu faço? A mesma coisa que eu fiz antes. Botão direito, transformar, editar transformação. E aí nós vamos diminuir o tamanho da janela. Nós vamos recortar. Só que tem um detalhe. Neste caso, vejam que se é um caminho diferente. Se eu mexer no tamanho, eu estou distorcendo a janela e eu vou distorcer a fonte. Então, não mexam no tamanho. Agora a gente vai usar um recurso diferente, tá? Então, assumam o tamanho padrão que entrou aqui na tela de vocês. E o que a gente vai fazer é cortar, que são esses 4 parâmetros bem embaixo da janela. Cortar esquerda, cortar direita, cortar cima e cortar embaixo. O que eu quero no início? Cortar a parte de baixo, porque eu não quero que apareça essa barrinha onde diz Web Captioner com o botão de iniciar a transcrição, de iniciar e parar a transcrição. Essa barrinha cinza que está embaixo, aquilo ali eu não quero. Então eu vou cortar a parte de baixo. Vou pela setinha a mais, onde está o parâmetro baixo ali, na setinha para cima. Vejam que a linha sobe e vai comendo aquela parte de baixo da janela. Tá vendo? Viram o efeito? Então, eu cortei para mim aqui, ficou em 58, 55, 58, ele já some com aquela barrinha na parte de baixo. Certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa no parâmetro cima. Eu vou recortar de cima para baixo. E vou no botãozinho, na setinha para cima, eu vou começar a recortar. Na verdade, ele vai recolhendo, ó. Ele está recolhendo, 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 recolhendo. Como eu não vou esperar fazendo valor por valor, eu já vou chutar aqui um 400. Vamos ver, ó. Subiu. Vou chutar aqui 500. 700. Ó, ficou bom. 700. Pronto. Já tenho mais ou menos um tamanho adequado. Legal. Vou puxar essa minha janela ajustada para sobrepor o retângulo preto com aquela transparência que a gente aplicou. Coloco aqui. Agora sim eu posso arrastar e colocar no olho. Tá?
puxei para baixo. Agora, a última coisa que falta a gente fazer é aplicar o chroma key, é fazer esse verde sumir. Clico com o botão direito, no menu de contexto, vou em filtro, ou clico na fonte e venho no botão filtro. É a mesma coisa, tá? Clico em filtro e vou adicionar chroma key. Automaticamente ele vai entrar como padrão a cor verde, que é a cor padrão de chroma key, e o verde automaticamente vai sumir. 2, 3 e já. Tcharam! E fecho e encerrei. É isto. Espera aí. Repete, por favor, essa parte do chroma key. Tá, olha, eu estou com a minha fonte, com a minha captura de janela, clico nela, venho no botão filtro, botãozinho mais para adicionar filtro e adiciono chroma key. Automaticamente ele já vai entender que a cor verde vai fazer o fundo verde do teu web captioner subir. E deu. Puxa vida, perdi essa. Deu certo, deu certo. Eu acho. Quem conseguiu ter um ponto a mais na média final. Oba. Tá, pessoal, tá tudo gravado e em 15 minutos após encerrar a gravação, isto vai estar pendurado no YouTube para vocês revisarem qualquer parte do que eu mostrei para vocês. Então, vocês vão poder, se perderam algum detalhe, vocês vão poder rever e refazer o processo. Mas é isto, tá? Bom, quase isto. Aqui está a configuração da cena. Agora, como é que a gente faz isto funcionar como uma webcam? Vejam aqui nestes botões, deixa eu só tirar isso aqui que eu adicionei, pronto. Vejam que aqui nesses botões, na direita do OBS, vocês têm iniciar transmissão, iniciar gravação, iniciar câmera virtual. A minha já está rodando. Eu vou desabilitar a minha câmera virtual e vocês vão ver que a minha câmera vai sumir aqui. Tá? Sumiu minha câmera, não é? Aqui na minha janela, vocês estão me vendo porque eu estou compartilhando a tela, mas a minha câmera do Meet sumiu. Não sei se vocês estão me vendo no Meet. Sim. Tá, aliás, não estão me vendo mais ali, né? Isso, no Meet não. Tá, então vamos fazer o seguinte, agora eu vou vir aqui em configuração, eu vou descompartilhar minha tela, eu vou botar minha câmera de volta na webcam, e vocês vão me ver normal. Deixa eu fechar o OBS, e vocês vão me ver normal sem a minha transcrição que eu estava fazendo. Pronto, voltei. Ó, estou eu aqui, mas agora eu estou usando a minha webcam física que está conectada no USB, eu não estou usando a câmera virtual do OBS. Bom, para eu voltar e habilitar aqui no meu Meet com vocês, eu preciso fazer o seguinte. Eu fechei meu OBS. Agora eu vou abrir meu OBS de novo. Deixa eu fazer o processo aqui, só para fazer o fechamento de tudo. Então, acabei de abrir o OBS. Eu tinha fechado o OBS para não ter conflito em relação à câmera. Se eu estava usando no OBS, ele não deixaria eu habilitar ela direto pelo Meet. Então, agora eu estou com o OBS aberto, mas a minha câmera não está aparecendo no OBS porque eu estou usando ela direto aqui. Então, eu preciso desativar a minha câmera aqui, vou lá no OBS, estou indo ali no OBS agora para fazer minha câmera aparecer lá no OBS. Tá. E essas configurações do OBS, elas ficam salvas ou toda vez que tu quiser? Ficam salvas na cena que tu criaste. Tá? Toda vez que tu vai abrir o OBS, vai estar a tua cena pronta. É só tu fazer esse processo. Na verdade, a única coisa que tu vai precisar fazer é esse finalzinho agora. Acabei de habilitar
a minha webcam e eu vou trocar aqui pela câmera virtual para ela aparecer aqui no Meet. Pronto. Deve estar aparecendo. Voltou a aparecer? Sim. Tá, então o que acontece? A gente precisa fazer o seguinte. Vou compartilhar o OBS de novo para mostrar. Ali, depois que tu tá com a tua cena montada, aonde eu mostrei para vocês aqui, ó, para vocês vai aparecer iniciar câmera virtual. No momento em que tu inicia a câmera virtual, tu começa a transmitir, fazer uma simulação de uma webcam que não existe. Na verdade, a tua cena que tu acabaste de montar acaba virando um streaming simulando uma webcam. E aí tu bota iniciar câmera virtual, vem no Meet e tu vais ter uma opção, agora deixa eu compartilhar o Meet de novo, quando tu inicia a câmera virtual, iniciou no OBS câmera virtual, tu podes vir no Meet. Deixa eu compartilhar aqui para mostrar. E aí tu vem no Meet. Deixa aparecer minha tela. Vem no Meet. Aí tu vens ali naqueles 3 botõezinhos, nos 3 pontinhos no Meet, configurações, vídeo. E aí tu tens que ter essa opção aqui, ó, OBS Virtual Camera. Quando tu escolhe esta opção, tu recebe o sinal do streaming que o OBS está gerando, porque tu iniciou a câmera virtual lá no OBS e aqui vai aparecer o sinal que o OBS está transmitindo como uma câmera virtual, com tudo que tu montaste lá na cena. Entenderam? Esta é a lógica. Se por acaso ficou alguma dúvida, eu acho que ficou relativamente bem explicado, ó, talvez alguma coisa no momento em que eu estou explicando e vocês operando, pode ser que vocês tenham perdido algum detalhe, mas está tudo gravado para vocês reverem. Ficou alguma dúvida em relação ao que a gente conversou? Se perderam algum detalhezinho, vocês podem rever. Se tem alguma dúvida, vocês podem perguntar para a gente esclarecer agora. E era isso. A câmera na hora de selecionar no Meet, aparece só a câmera da webcam mesmo. Só a câmera da webcam. Talvez alguma coisa em relação à instalação do OBS, porque, e outra, vocês têm a última versão do OBS ou vocês já tinham instalado no computador de vocês? Eu instalei agora com o link que tu... Tá, quem instalou agora, a última versão é a versão 27. Esta câmera virtual e fazer isso que a gente está fazendo aqui só é possível a partir da versão 26. Se vocês, porventura, têm uma versão anterior, não vão ter essa opção que eu estou mostrando para vocês. Então, atualizem o OBS. Se mesmo instalando a última versão ou uma versão superior a 26 e isso não aparece para vocês, alguma coisinha ficou perdida na instalação de vocês ou na configuração inicial, que quando vocês instalam a versão nova, ele pergunta qual é a finalidade do OBS, se é transmissão, gravação ou uso da câmera virtual. Optem por uso da câmera virtual, que ele tem que habilitar a câmera virtual, o drive dessa falsa câmera no computador de vocês. Tá? Se tiverem ainda dificuldade, até eu fico à disposição de vocês, a gente pode fazer um Meet específico para dar uma investigada em possíveis problemas que vocês possam ter individualmente. Mas o processo é esse, instala a última versão do OBS, configura o Web Captioner, monta a cena de acordo com o que a gente viu, habilita a câmera virtual, carrega a câmera virtual no sistema de WebConf. Pode ser no WebConf da RNP, pode ser no Meet ou qualquer outra forma de transmissão ou de participação de conferências online. Ele vira uma webcam virtual como o que vocês montaram na cena. E aquilo ali vira um streaming para vocês poderem usar. Neste caso, se o sistema não tiver legendagem, se por acaso vocês tiverem
em uma participação online de algum evento que não tenha, por exemplo, interpretação em Libras e o sistema não tenha transcrição nativa pelo próprio sistema, vocês vão poder quebrar a barreira comunicacional usando vocês a transcrição a partir do OBS, tá? Então, em síntese, assim, cumprimos com o que estava estabelecido, que eu tinha me proposto a mostrar para vocês, e eu espero de coração que eu tenha conseguido minimamente atender as expectativas e cumprir com o que a gente tinha estabelecido, Alexandra, né, de trazer essa gambiarra para que vocês pudessem se habilitar, estar aptos a fazer o que eu estou fazendo aqui, botar esse closed caption, a legendagem em tempo real para a participação de vocês como geradores da legenda a partir do computador de vocês. Tá? Eu acredito que sim, né, Raimundo? E agora, na verdade, a gente é mexer, né? Para aprender direito é mexendo, já fez o principal ali, e rever o vídeo, né, que depois tu vai estar colocando lá no YouTube. Eu acho que isso é importante. Eu perdi, cheguei no momento que eu tive que parar, porque eu já tinha uma parte configurada da outra oficina e fui mexer e desconfigurei. Mas eu acho que é isso, eu tenho certeza que todo mundo aproveitou bastante, né? Não sei se a Júlia quer falar, acho que a Júlia está aí, não estou enxergando ela, mas... Estou aqui. Então eu vou aproveitar e vou interromper a gravação para a gente ter um vídeo um pouquinho mais